Capítulo 1133, Uma troca de ares 1. Estou feliz por você participar desta jornada, jovem Ernas. Por muito tempo o fardo da responsabilidade forçou você a crescer enquanto se preocupava com os outros. Para alcançar o verdadeiro poder, no entanto, é preciso aprender a ser egoísta quando necessário. Legain tirou do bolso uma pequena caixa de madeira que continha 4 alfinetes do tamanho de um botão. Estou apenas emprestando-os a vocês, então espero tê-los de volta quando retornarem. Ele colocou um alfinete na gola da camisa de Tista e Plória, dando os 2 restantes para Lit. Você deve sempre lembrar que um híbrido conta o dobro. Legain olhou para Fiela, mas piscou para Lit. O quê? Todos os 3 de repente tiveram uma dor de cabeça que os deixou de joelhos. Inúmeras palavras e expressões idiomáticas que eles nunca tinham ouvido antes surgiram em suas mentes, fazendo-os falar o que parecia sem sentido, mas na verdade era uma mistura de dezenas de idiomas diferentes. Uma biblioteca dimensional desse tamanho pode ser desagradável no começo, mas você vai se acostumar com isso, disse Legain. Bibliotecas dimensionais. Elas existem mesmo? Perguntou Fria. Sim, criança. Pedir a seus amigos que percam meses para aprender e praticar vários idiomas que eles vão usar apenas por alguns dias seria muito cruel. Cada um desses pinos contém o conhecimento necessário para falar fluentemente todos os idiomas do continente de Era. Legain adorava ver a sede de conhecimento queimar nos olhos dos jovens. Como isso é possível? Eu sou um mago dimensional e meu professor também, mas eu nunca ouvi ou sequer pensei em tal feitiço. Fria, monopolizando sua atenção, fez Filuel, Fiela e Tiris franzirem testa. As bestas Imperador, porque acharam impróprio que um jovem se dirigisse a um guardião de maneira tão casual, e Tiris porque sabia que, com o público certo, Legain falaria sem parar por dias. Isso é porque você é um mago falso. Magia dimensional precisa ser misturada com magia espiritual para criar uma ligação mental com o espaço de armazenamento através de um sistema complexo como o que as bibliotecas usam para indexar seus livros, disse Legain. Você está dizendo que você pode criar ligações mentais com as coisas também. Fria sabia do que ele estava falando porque a biblioteca das Etnas usava um dispositivo semelhante. O pensamento de que magia espiritual, maestria da forja e magia dimensional poderiam trabalhar juntos de maneiras tão maravilhosas tranquilizou Fria por ter feito a escolha certa ao não desistir de seu aprendizado com Filuel. Agora deem um passo para trás e fiquem quietos. Isso pode ser difícil. Um aceno da mão de Legain fez com que todos se afastassem dele, deixando espaço suficiente para se transformar em sua verdadeira forma. Seu corpo de dragão agora tinha mais de 30 metros de altura, coberto de escamas pretas maiores e mais grossas do que um escudo de torre. Cada um de seus dedos parecia um pilar e terminava em uma garra maior que um homem adulto. Seu tamanho colossal tornava impossível olhar para ele como um todo de tão perto, então eles só podiam olhar para um membro de cada vez. Legain tinha olhos amarelos ardentes com pupilas verticais, dando-lhe um olhar feroz apenas temperado por sua calma. Ele tinha protuberâncias ósseas escuras em sua cabeça que pareciam uma coroa, e um conjunto de enormes asas membranosas saíam de suas costas. A batida de seu coração soava como tambores de guerra e cada respiração que ele dava produzia ventanias tão fortes que Tiris teve que conjurar uma barreira para proteger seus súditos do poder desenfreado do pai de todos os dragões. Uma fração de segundo depois, o ar na frente de Legain rasgou e um túnel dimensional tão grande quanto a caverna inteira apareceu. Do outro lado da fenda, um ser de poder e aparência semelhantes zombou em desdém. Demorou bastante. Você está ficando velho ou perdeu tempo com outra de suas divagações. Fenagar, o Leviatã, disse. Seu corpo serpentino não tinha membros humanoides e estava coberto de escamas brancas imaculadas. O tamanho de Fenagar rivalizava com o de Legain e seus olhos azuis oceânicos estavam cheios de fúria e malícia. A semelhança era tanta que ele até tinha chifres na cabeça que formavam uma coroa, mas feitos de ossos curvos, dourados que lembravam anzóis.
Além disso, 2 chifres enormes saíam das têmporas de Fenagar, dando ao Leviatã uma aparência demoníaca. Rajadas de brisa salgada do oceano sopravam do portal, carregando a fúria de uma tempestade que apenas a presença de Leigain impedia de varrer todos os presentes. O batimento cardíaco do dragão bloqueou o barulho do trovão, assim como sua respiração negava o vento, tornando o covil silencioso e seguro. Você está errado como sempre, Fenagar. Eu só tinha que fazer com que essas pobres almas não morressem da praga que sua incompetência desencadeou, nem perdessem a cabeça tentando entender a algaravia que seu povo ousa chamar de linguagem Leigain respondeu. Enquanto os guardiões trocavam insultos coloridos, Lith notou algumas figuras de pé logo atrás do Leviatã, do outro lado da fenda dimensional. Por quanto tempo eles vão discutir e quem são essas pessoas? Lith perguntou a Fela, que por sua vez olhou para Tiris. Eles vão fazer isso até ficarem entediados. Quanto a essas pessoas, eles serão os encarregados de gerenciar vocês do outro lado do oceano. Apenas os guardiões podem abrir tais portais de longa distância e apenas o conselho tem os meios para contatá-los, ela disse. Há mais de um conselho. A voz de Tista tremeu com a ideia. Cada continente tem seu próprio conselho, assim como seus próprios guardiões, respondeu Tiris. Os despertos gostam de manter as coisas simples e se preocupam apenas com os lugares com os quais podem interagir. Cada continente tem costumes e idiomas diferentes, tornando as viagens impraticáveis na melhor das hipóteses. Então por que estou sendo enviado para lá? Lith perguntou e desta vez foi Faluel quem respondeu. Porque mesmo que não saibamos exatamente o que você ainda é um híbrido. É lógico supor que quando você atingir 20 anos de idade, você pode ser forçado a escolher entre uma de suas 3 naturezas. Logo você terá 19 anos e eu quero que você experimente em primeira mão como funciona a sociedade das bestas. Aqui em Garl, você levaria muito tempo para conhecer membros suficientes de nossa raça para entender como nosso estilo de vida é diferente do dos humanos. Em Giera, em vez disso, a praga afetou apenas os humanos, dando às bestas a oportunidade de prosperar e até estabelecer seu próprio país. Eu quero que você vá lá e viva como um deles. A bondade de Faluel comoveu Lith. Mesmo em sua paranoia, ele sempre presumiu que suas forças vitais se fundiriam ou que ele permaneceria humano. A Hidra, em vez disso, levou o fracasso em consideração e queria que ele experimentasse os 2 mundos caso precisasse fazer uma escolha. Exceto em como lutar contra elas, eu sei muito pouco sobre abominações, mas eu tenho certeza que se você perguntar a Xenagrush, ela vai te dar um tour com prazer, Faluel disse. Com essas palavras, o covil da Hidra ficou em silêncio. Eu ouvi sobre sua filha perdida. Leigain Fenagar exibia um sorriso cruel, apreciando o desconforto que aquele nome inflige ao rosto do dragão. Depois que você falhou com ela, não estou surpreso que você esteja enviando um de seus filhotes aqui. Eu cuidarei bem dele, melhor do que você jamais poderia fazer. Capítulo 1134, uma troca de ares 2. Ele não é meu e você sabe disso. Agora deixe-os passar. Você já latiu demais. Leigain não perdeu a compostura e se afastou primeiro do portão. O Leviatã não gostou de como o dragão simplesmente ignorou suas palavras, mas abriu o caminho também. Os amuletos de comunicação funcionam de um continente de distância. Lith disse. Amuletos regulares não cobrem essas distâncias a menos que você os alimente com mana suficiente. Por outro lado, o seu amuleto do conselho tem um cristal branco que o torna poderoso o suficiente para funcionar em todos os cantos de Mogar, disse Tiris. As pessoas que você deixar aqui continuarão vendo sua runa indisponível durante toda a sua estadia em Giera. O grupo se sentiu desanimado com o pensamento de ser incapaz de falar com suas respectivas famílias até que se lembraram da dobra da Torre de Solos. Eles não tinham ideia se tinha limites, mas estavam ansiosos para descobrir. Quanto tempo eu tenho que ficar lá? Lith perguntou. Até que você sinta que não há mais nada que você possa aprender. Isso é uma questão de sabedoria, Lith. Você não pode agendar as coisas, você apenas tem que deixá-las acontecer. Há muitos chegros por aí, Faluel disse enquanto pensava em seu filho estúpido e nas notícias que Scarlet havia trazido para ela.
A Ira temia que o mau julgamento de Cedra tivesse selado seu destino e ela queria evitar que Lilith cometesse os mesmos erros. O grupo atravessou o túnel dimensional, sentindo como se tivesse entrado em um mundo diferente. Tudo, desde o cheiro do ar até o chão abaixo de seus pés, parecia estranho. Isso é parecido com quando eu voltei e fui de Lutia para o extremo norte do reino, só que 100 vezes pior, Lilith pensou. Do outro lado de Mogar, havia um homem bonito e uma mulher idosa de aparência frágil esperando por eles. Qual de vocês é Lilith? O homem perguntou enquanto movia seu olhar de Tista para Lilith. Reconhecer alguém desperto desde tenra idade era fácil, mas a diferença de beleza e poder entre eles tornava difícil entender qual deles era um mestre. Eu sou o Lilith Veren, híbrido e membro do Conselho das Bestas de Garlen. Prazer em conhecê-lo. Lilith usou apenas títulos que fariam sentido em todos os cantos de Mogar e deu ao estranho uma pequena reverência para evitar que Solos fosse descoberta por uma técnica de respiração. Sou Arendon, o Jormungandr, Leviatã menor e líder do Conselho das Bestas de Genera. Ele parecia um homem em seus 30 e poucos anos, cerca de 1,88 metros de altura, com cabelos loiros claros com mechas verdes, amarelas e azuis por toda parte. Ele tinha olhos verdes claros e uma fenda no queixo que enfatizava suas feições gentis. Junto com seu corpo musculoso e sorriso encantador, havia o suficiente para fazer a maioria das mulheres virar a cabeça em sua passagem. Ele usava uma camisa branca simples e um par de calças de linho marrom sobre sapatos de couro que o faziam parecer um fazendeiro em vez de um dos seres mais fortes de Giera. Aren devolveu o arco enquanto olhava para os companheiros de Lilith. Felizmente, as lições de Faluel incluíam a etiqueta do conselho e isso não mudava de acordo com o continente. Despertos viviam o suficiente e tinham recursos suficientes para viajar pelo oceano se quisessem. Eles haviam estabelecido regras comuns há muito tempo e um protocolo para ajudar aqueles que queriam se mudar ou apenas visitar uma terra estrangeira. Estes são meus despertados. Tista Veren, minha irmã, e Plória Ernas, uma grande amiga minha, Lilith disse, referindo-se a eles com o termo que o conselho usava para definir as pessoas cuja vida pertencia ao seu mestre por 100 anos. Prazer em conhecê-lo, senhor. As meninas disseram, por sua vez, dando-lhe uma profunda reverência. Após uma breve troca de cumprimentos, Lilith virou-se para a mulher humana, descobrindo que ela havia adormecido enquanto estava encostada na parede. Oh, deuses! Eu sinto muito, ela disse com um grande bocejo depois que Aren a acordou gentilmente. É só que eu não faço uma pausa há meses e a briga do Leviatã com o dragão foi calmante em comparação com os gritos constantes de centenas de vozes que assombram meu escritório todos os dias. Sou Gervin Izar, representante humana do conselho. Ela lhes deu um pequeno sorriso, revelando ser muito mais jovem do que parecia. Gervin não era velha, mas estava exausta e magra demais. Ela tinha bolsa sob os olhos e muitas rugas devido à exaustão, fazendo-a adormecer sobre sua mesa cheia de papel com mais frequência do que em sua cama. Lilith estimou que em tempos melhores Gervin se pareceria com uma mulher de 40 e tantos anos, mas naquele momento, ela parecia ser pelo menos 20 anos mais velha. Ela tinha cerca de 1,75 metros de altura, com cabelos brancos sujos listrados de azul, amarelo e laranja por toda parte. Gervin usava uma túnica azul com um desenho elaborado que, depois de perder tanto peso devido ao estresse, era tão grande que a fazia parecer uma mendiga vestindo roupas de segunda mão em vez de uma maga poderosa. A situação nas cidades humanas é tão ruim assim? Lilith perguntou, incapaz de conter sua curiosidade depois de perceber o quão diferente os dois líderes do conselho pareciam se sair. Bem pior, Gervin suspirou. As pessoas naturalmente nunca estão satisfeitas e eu nunca planejei me tornar um senhor feudal. Dar ordens a magos poderosos é fácil, instruir adultos que se comportam como criancinhas, não é? Você sabe por que meu cabelo está assim? Ela apontou para o esfregão cinza em sua cabeça. Isso é o que acontece quando você sofre de abuso de mana por muito tempo. O mesmo aconteceu com meu corpo.
Eu só preciso de alguns dias de descanso para me recuperar, mas é quase impossível. Esses bastardos querem ser tratados como adultos, mas esperam que os outros cuidem de seus problemas, assim como meus filhos adolescentes. Desculpe, mas por que você simplesmente não os ignorou? Perguntou Gloria. Nós tentamos isso no início e o resultado foi a morte de 1/10 dos sobreviventes. Metade morreu em tumultos por comida, a outra metade cometeu suicídio pensando que os abandonamos. Jirvin enfiou a mão no cabelo, resistindo à vontade de puxá-lo. Nós não escolhemos quem sobreviveria, criança. A maioria dos humanos restantes são aqueles que eram naturalmente imunes à doença. Apenas alguns sobreviveram porque um desperto os salvou. Os humanos de Genera perderam tudo. Eles são propensos à violência e à depressão. Existem inúmeras coisas que poderíamos tentar se estivéssemos lidando com pessoas racionais, mas nossos súditos são tudo menos isso. Não há despertos suficientes para repovoar o continente de Genera e, a cada pessoa que perdemos, os humanos se aproximam da extinção. Por que você diz isso como se fosse uma coisa ruim? Aren riu. Na pior das hipóteses, você vai migrar para Garland e deixar tudo para vocês, bestas e povo planta? A fúria iluminou os olhos de Jirvin, restaurando parte de sua juventude. Eu perderia minha casa, meus laboratórios que aprimorei tanto e, o pior de tudo, precisaria começar do zero no outro conselho. Mais uma vez, parece bom para mim. O sorriso feroz de Aren disse a Liv que o conselho de Genera não era melhor que o de Garland. Continua no próximo vídeo.